Fala, abduzidos do canal, aqui é o Songbird para mais um vídeo. Saiba que é um prazer estar aqui com vocês e este é o meu primeiro vídeo no canal, de muitos que lançarei semanalmente falando sobre tudo da cultura pop e geek, e eu espero que vocês gostem. Mas chega de delongas e vamos para o que realmente importa. No nosso primeiro vídeo eu pensei em nada mais justo do que abordar um dos meus filmes favoritos e, claro, também uma dúvida que vem rondando a cabeça de muitos no espaço vasto da internet. Esse filme ele foi lançado em 1982, 1983 aqui no Brasil, com a direção do homem, a máquina, a besta enjaulada, John Carpenter, e claramente um dos melhores efeitos em filmes já vistos de Robin Bot, inovadores na época. E o que ficou preso na cabeça da galera sobre este filme, que vem deixando um prego em nossa consciência, é: quem é a coisa no último ato? MacReady ou Childs? E é sobre isso que iremos conversar no vídeo de hoje. Lembrando que não faremos uma review do filme, mas eu trarei um breve resumo da história que teve como fonte de adaptação o Who Goes There de John W. Campbell Jr., que foi lançado em 1938, sendo a fonte original de todas as adaptações de The Thing. A história, ela se passa na Antártida, onde um grupo de cientistas eles salvam um cãozinho que está sendo perseguido por noruegueses que estão descendo pipoco no bichinho. Eles, no fim, após salvar o doguinho, não imaginavam que ele fosse uma criatura alienígena bizarra que assimila outros seres vivos replicando suas aparências, seus jeitos e outros detalhes que ele puder imitar. A criatura, depois de se infiltrar na base americana, ela começa a replicar os humanos que estão ali dentro, e aí, meus amigos, a coisa, né, acaba ficando feia, pois o filme ele fica em volta do que é ou não é a coisa. Afinal, quando ela assimila uma das pessoas que estão ali, o original ele acaba indo de arrasta para cima. Então, o filme ele acaba se tornando uma paranoia e ninguém sabe mais quem é quem ou em quem confiar. E se ainda você não assistiu a esse filme, eu aconselho que assista antes de irmos para essa análise, né, para o ponto-chave final deste vídeo. E se já assistiu, vamos que vamos, lembrando que, caso gostem, né, dessa análise, curtem, comentem, compartilhem, indiquem para seus amigos e se inscrevam para fortalecer o canal e assim eu poder continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Então, agradeço desde já. E agora sim chegamos no ponto que é do nosso interesse. Quem é a coisa? MacReady ou Childs? E o que eu vou trazer para vocês não é exatamente uma teoria em si, mas é praticamente uma certeza analisando cada detalhe da última cena. E muitos vídeos que eu vi, a galera não chega a uma conclusão exata no final. E antes de chegarmos lá, precisamos entender que a coisa, ela é um ser que além de replicar outras formas de vida, ela também consegue adaptar a sua temperatura como clima ambiente, né? Ou seja, ela foi encontrada em um bloco de gelo, mas ainda viva, e isso quer dizer que ela não sente frio. E também não sente calor, exceto se ela for atacada diretamente com fogo direto. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é que após o MacReady derrotar a coisa no último ato, depois de soltar um belo do Fuck You Too, que pra mim é uma das melhores frases do cinema, diga-se de passagem, ele segue para a última cena do filme, em que ele terá esse embate, esse encontro final com Childs, né? E temos um detalhe muito interessante aí. A primeira coisa, né, que vemos é que MacReady ele vem vestido com um cobertor, algo que ele não estava usando no confronto com a criatura anteriormente. Inclusive, ele está sentindo frio a ponto de tremer enquanto está caminhando. Isso, né, é a certeza de que ele não é o ser alien, já que ela adapta a temperatura do corpo ambiente. Então não faria muito sentido ela sentir esse frio, né? Já o Childs, quando ele chega, já não demonstra estar sentindo o impacto do frio, assim como o MacReady. Inclusive, ele se mostra até mais calmo que o próprio, né? Ah, mas Song estava com chamas em volta ali, né, para aquecer. Pô, a gente tá falando aí da Antártida, e acredite, aquele fogo não seria o suficiente para aquecer uma pessoa a ponto dela não tremer, exceto se ela estivesse bem próxima, mas bem próxima do fogo ali, tipo colado, sabe? Segundo ponto, um detalhe interessante é que
todo momento o McCready ele solta um intenso vapor, diferente de Childs, que também solta esse vapor, porém em momentos esporádicos e quase imperceptível. Isso mostra que a temperatura interna do nosso herói ela está quente em comparação à temperatura externa. Como o Childs não deixa visível essa situação, mesmo os dois estando no mesmo ambiente, comprova que de alguma maneira que Childs é a coisa, e ele adaptou a temperatura de seu corpo com a temperatura externa. Inclusive tem um detalhe que até dos bastidores do filme, em que os técnicos de efeitos especiais, eles falaram que não mostrar o vapor de Childs foi uma decisão proposital, ou seja, o intuito era a gente já pegar esse vapor em si para começar a desmembrar quem é a coisa e quem não é. Terceiro ponto, a garrafa. O McCready ele estava em uma situação vulnerável e sem socorro aparente, ou seja, ele ia de arrasta para cima a qualquer momento naquela temperatura baixa na Antártida com hipotermia. Então o que muitos acham que ali poderia ser uma bebida alcoólica, poderia ser apenas gasolina, álcool puro ou querosene para acelerar o processo de ida ou até mesmo se defender. Quando Childs ele chega, você pode perceber que ele não esboça uma reação comum de um humano. Inclusive, ele só sorri quando o McCready sorri. É como o John Connor ensinando o T-800 a sorrir no filme do Exterminador do Futuro, né? O T-800 ele não sorri de maneira involuntária, e sim replicando o John. Então o mesmo acontece aqui com o McCready e o Childs. Então no fim, quando o McCready ele entrega a garrafa para Childs beber, ele olha de uma maneira bem desconfiada, assim com o olho bem de ladinho, né? Sabendo que naquela garrafa ela está ali a gasolina e não o uísque de fato, para ver se Childs perceberia. E sabemos como que a coisa ela não tem o paladar gustativo dos humanos, o que quer dizer que ela não saberia diferenciar o que está bebendo, independente do que fosse. Quando Childs ele vira a garrafa ali para beber, né, ele não percebe a diferença de gosto. Então nessa hora o McCready ele acaba sorrindo, tendo a certeza de que sim, Childs é a coisa. Isso é puro Carpenter, cara, sabe? Porque ele é sutil, ele é cruel, ele é cheio de subtexto. Quem pega as obras do Carpenter aí, ele coloca muito essas analogias mais visuais e não faladas, né? Não descritas em si, né? E você ainda pode ligar isso ao controle do paladar e da emoção, que é muito plausível, né? A coisa ela imita o comportamento, mas ela não entende 100% do que ela imita, como no caso de não saber sorrir naturalmente. E aí, a gente acaba chegando na conclusão, né? E essa conclusão agora, a gente sabendo como funciona a percepção da coisa e todos os detalhes, desde o momento em que McCready chega no final do ato, e expressões e sensação do frio, vapor saindo pela boca e a garrafa com possivelmente a gasolina, além da história no último ato ela ser contada pela percepção de McCready, podemos assimilar com 99% de certeza, né? No meu caso, 100% que sim, Childs é de fato a criatura, a coisa, né? E McCready, sabendo disso, ele apenas apoia a cabeça com seu sorriso irônico, esperando o momento de ser atacado, tipo, lascou, entendeu? Então é isso, galera. Essa teoria só foi pra gente concluir se quem é de fato a coisa, se é o Childs ou o McCready. Eu trouxe os detalhes mais resumido, porém específico, para mostrar que Childs sim é a criatura, é a coisa. E assim, agradeço desde já vocês terem ficado até o final, tá? Eu vou procurar trazer mais vídeos durante o decorrer da semana, né? Pelo menos um vídeo aí por semana com novas teorias, com novas análises. Como eu falei, não vai ser um review em si, né? Mas é mais pra gente conversar e trocar uma ideia sobre, tá? Inclusive, o que vocês acham dessa teoria que eu trouxe pra vocês? Então comentem aí embaixo, cada comentário eu vou colocar o rostinho de um astronauta, tá? Vou poder responder o comentário de vocês e a gente pode conversar mais sobre o assunto. Às vezes vocês podem ter coisa para assimilar e eu incluir também nessa análise, e espero que essa análise minha também tenha expandido a cabeça de vocês. Até mais, até o próximo vídeo, galera. Tchau!